Vamos lá? Quarto painel. Cadê meu amigo da sustentabilidade? Cadê meu negocinho? Tá aqui. Minha colinha. Agora a gente vai falar sobre território e pensar sustentável, né? A sustentabilidade, meio ambiente para o Rio Futuro Verde. Acho que esse já é um assunto que a gente fala bastante, tem que continuar falando. De novo, o óbvio precisa ser dito. Queria chamar para moderar esse painel Caio Barreto. Enquanto o Caio está chegando, que ele deve estar por aí pegando um cafezinho, vou chamar a galera aqui. Eduardo Nascimento, do Minha Coleta. Eduardo está aqui? Pô, Eduardo. Palmas para Eduardo. Você estava ali rindo, né? Palmas para Marcele Oliveira. Também, essa aqui é uma das minhas refs de mestre de cerimônia. Se você já foi no Circo Voador, com certeza você já viu ela falando lá, entendeu? Isso aqui é a braba. É você? Palmas para o Caio. Chegou. Estava em reunião, né? Tem certeza. Não. Gente, a gente trabalha enquanto trabalha. Palmas para Augusto. É isso, gente. Vamos começar mais um painel Pensar Sustentável. Bom, boa tarde. Meu nome é Caio Barreto Brizo. Eu sou jornalista, sou editor do Meio. Primeiro, queria agradecer o convite, por a oportunidade de mediar aqui. Esse é um espaço que eu gosto muito. Eu venho muito aqui com meu filho, nos jardins, enfim, futuros possíveis. Eu gosto muito da programação, então, para mim, é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho. Bom, eu acho que a gente pode começar, acho que ninguém melhor do que os nossos debatedores, né, para se apresentarem. Então, queria primeiro pedir para cada um se apresentar, falar um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje, sem entrar tão a fundo, que aí a gente vai, acho que depois trazendo perguntas, né, e acho que por último, a gente abre aqui para interação e para as perguntas da plateia também. Então, por favor, quem quiser começar. 01, posso para ver quem vai posso começar? Meu nome é Augusto, prazer. Acho que a maioria me conhece como Guto. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Trabalhei durante 10 anos em agências do eixo Rio-São Paulo. Fui anunciante também, fui Coca-Cola. Mas há 4 anos, mais ou menos 4 anos e meio atrás, eu comecei a me envolver muito com projetos de impacto. Primeiro trabalhei numa startup com esse foco mais voltado para a tecnologia blockchain, depois uma startup voltada para o mercado de carbono, até que eu decidi voltar para o Rio de Janeiro e me chamaram para compor a Atmos, que é uma green tech voltada para esse mercado de impacto voltado para o E do ESG, né, de environment. E aqui estou. A Atmos tem aproximadamente 2 anos e estou aqui para contar um pouquinho dessas experiências. Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Marcele Oliveira, eu sou cria de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, tipo uns 37 quilômetros daqui, eu já fiz essa conta algumas vezes. Eu estou diretora executiva do Instituto Perifalab, que é uma organização que trabalha com aceleração de lideranças pretas e periféricas para narrativas que impulsionem os debates que a gente entende que precisam ser mais falados na sociedade. Então, uma das nossas pautas principais hoje é a pauta de justiça climática. O meu território é um território que foi afetado pelo racismo ambiental, assim como boa parte dos territórios periféricos da cidade do Rio de Janeiro e também do Brasil. Então, falar de justiça climática é um tema muito caro para a gente, pensar a sustentabilidade na prática, uma sustentabilidade de verdade. E aí, dentro desse contexto, a gente construiu uma coalizão chamada Coalizão O Clima é de Mudança, ótimo slogan. Eu penso todos os dias que a gente deveria colocar lá no INPI, né, para ficar com a marca registrada. A gente ainda não botou, então eu digo em todos os lugares, caso alguém veja por aí o Clima é de Mudança original, tá, de organizações periféricas do Rio de Janeiro, que criaram uma estrutura para a gente poder pensar sobre a adaptação que a gente quer de verdade para os nossos territórios e para as nossas cidades.
Então, acho que é nesse sentido de inovação que a gente pensa sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Nas horas vagas, eu sou mestre de cerimônia do Circo Voador. Se você reconhecer a minha voz, não é por acaso. Prazer, obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Muito prazer. Eu sou Eduardo Nascimento, sou cria de Mesquita, na Baixada Fluminense. Então, estou bem fora da bolha. Né? É até legal ver a Alus falando um pouco aqui, porque pensando fora da bolha, muitas vezes o pouco e o início de cultura que eu tive foi dentro de um shopping. Né? Hoje, a Alus é um dos nossos clientes na minha coleta ali, falando sobre sustentabilidade, então, uma coincidência legal a gente estar nesse painel junto. E a minha coleta ela é uma empresa de tecnologia, uma clean tech, que trabalha com gestão de resíduos, já desde 2017, aí, hoje a gente tem uma operação no Brasil inteiro. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também e aproveitar aqui para agradecer a Casa Firjan e a oportunidade de a gente estar falando junto nesse painel tão legal. Legal, obrigado, gente. Eu acho que eu vou começar trazendo um dado da pesquisa O Rio Além da Bolha, que é interessante para a gente, acho que, abrir essa conversa. Bom, o dado é que... perdão. Onde é que está? 71% acreditam, 71% das pessoas entrevistadas, né, acreditam que o Rio de Janeiro tem potencial para se consolidar como uma liderança no tema de sustentabilidade e questões ambientais na América Latina. Então, começo perguntando para vocês se a gente, de fato, está caminhando nessa direção para ser uma liderança sustentável. O que nos afasta, o que nos aproxima dessa liderança hoje, e aí eu penso, enfim, em movimentos como o próprio Perifalab, né? E o que nos afasta dessa liderança? Entendi que era para eu responder primeiro, tudo bem, pode ser sim. Eu entendo que a cidade do Rio de Janeiro ela tem um desafio, acima de tudo, que é estrutural de como que a cidade se compõe. Então, a gente tem um centro que fica no canto da cidade e que não faz o menor sentido quando você pensa o restante da cidade. Porque você quer dizer que a gente tem praticamente um ano novo, como indica uma pesquisa da Casa Fluminense, todos os dias de manhã, com uma quantidade imensa de pessoas atravessando a cidade, vindo da Zona Oeste, da Baixada, de Niterói e de São Gonçalo, para trabalhar nesse centro, que alguém disse que era o centro, mas que geograficamente não fazia nenhum sentido. E aí eu acho que também tem uma percepção sobre periferia, que a gente coloca a periferia, às vezes, muito no contexto da geografia, né? Então, periferia é o que está ao canto, periferia é o que está ao lado. E acho que periferia também é tudo aquilo que está, mas não está sendo considerado. Mas estar estava, sempre esteve. As periferias que hoje a gente reconhece, chama de favelas, chama de comunidade, chama de lugares que a gente não vai, né, chama de pessoas que a gente não reconhece o nome, elas muitas das vezes já estavam lá antes e sabiam muito mais sobre sustentabilidade, proteção dos territórios e construção de comunidade do que qualquer regra que foi inventada depois. Partindo disso, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro hoje tem um desafio de memória muito grande. E esse desafio de memória é o que nos afasta intrinsecamente da ideia de justiça climática. Falar de justiça é muito falar sobre reparação, pelo menos a gente no clima de mudança acredita disso. Para falar de justiça não dá para olhar daqui para frente, tem que olhar para trás. Tem que falar sobre como que a gente vai consertar uma série de decisões que foram feitas, desde a implementação de políticas públicas até o aumento da violência. Se a gente não fala de reparação, não dá para falar de justiça. Não é como se desse para simplesmente estalar o dedo e falar daqui para frente a gente vai criar isso, isso e aquilo e vai resolver. Não vai resolver. Mas eu também sou artista. Eu me reivindico artista. Eu queria continuar sendo artista, mesmo tendo que lidar com burocracia às vezes. E nesse caminho de ser artista, eu acho que tem uma coisa sobre continuar vendo o bonito e continuar sonhando com uma cidade melhor e com uma cidade mais verde, que faz com que a gente tenha muitos projetos inovadores e muitos projetos de proteção dos territórios que existem e que resistem dentro da cidade. E, ocasionalmente, esses projetos acabam sendo reconhecidos, seja por premiações, sejam por convites para palestras, sejam por programas. Então, a minha iniciativa na Agenda Realengo 2030, né, que aconteceu
por conta de uma luta histórica do território de Realengo pela implementação de um parque verde que hoje existe, que é o Parque Suzana Naspolini. Inclusive, estive lá hoje de manhã, está muito lindo, mas não é por acaso que esse parque existe, né? Não é por acaso que a cidade do Rio de Janeiro implementa uma política pública de parques urbanos, com o Parque Piedade, com o Parque Pavuna. Então, bota essa história aqui na caixinha, procurem saber, porque é uma história massa, sobre como que a cidade do Rio de Janeiro começa a olhar para parques verdes de outra forma. Mas eu acho que essa iniciativa da Agenda Realengo 2030, ela coloca o território de Realengo num debate sobre proteção de áreas verdes na Zona Oeste, muito maneiro, mas que não era um debate novo, porque a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, em Vargem Grande, já falava disso, porque as mulheres que estavam ali em comunidades pesqueiras, em Sepitiba, já falavam disso, porque ali em Bangu, a torcida do Moça Bonita, na hora em que fazia uma cata de latinha para poder fazer dinheiro para a bandeira, já falava disso. Então, eu acho que esse exercício de memória que nos falta enquanto sociedade é um pouco o que afeta a cidade do Rio de Janeiro num olhar de que a gente precisa criar coisas novas. A gente não precisa. A gente precisa reconhecer que o que está no território sendo feito a muitas mãos e muitas das vezes sem reconhecimento precisa estar nos espaços, e eu, como Perifareb, reivindico os espaços de decisão. E aí, quando a gente fala sobre espaço de decisão, é muito mais do que o espaço da câmera e do terninho bonito, mas o espaço, às vezes, que exige uma qualificação técnica para poder estar num debate, porque para conversar com a ONU tem que falar inglês. Não tem como conversar com a ONU sem falar inglês. Então, para poder estar num espaço onde você faz um diálogo sobre cooperação sul-sul ou sobre transição energética, tem uma série de palavras que a gente precisa aprender e precisa dominar. E como que a gente vai fazer? Eu estou com 25 anos. Como que a gente vai fazer? As mulheres negras de 15, de 12, de 10, de 8, de 5, poderem ser artistas, poderem ser inovadoras, poderem reconhecer os projetos que estão ao redor delas e poderem criar novos projetos, aí sim. Acho que elas sim podem criar novos projetos. Então, acho que dentro desse dilema que você apresentou, tem esses caminhos. Tem um caminho de que a gente precisa fazer um exercício real de entender quem realmente segura essa cidade com as mãos, e que, por acaso, também é quem também construiu a cidade, e que talvez seja quem também mantém a cidade de pé, a avaliar, e um olhar de que, para a gente poder chegar lá, seja lá o que o lá seja, e falando de sustentabilidade, eu acho que é um lá muito confuso, porque a gente está querendo chegar aonde? O que mais que a gente tem que destruir para chegar lá, em prol do desenvolvimento sustentável, do progresso? E eu acho que tem uma coisa sobre a forma como a gente pensa mesmo, os caminhos que a gente quer ir, né? O que significa vitória? Um LinkedIn bonitão? O que significa vitória? O contrato numa empresa super reconhecida, mas que tem um histórico de degradação, talvez não aqui, mas lá no norte, pode procurar. Lá no Rio Grande do Sul, quem sabe? No Nordeste. Então, acho que é esse caminho. Esse exercício de memória tem me feito muito bem, porque esse diálogo faz com que a gente olhe que existe muita gente boa, qualificada, na luta, e que precisa, muitas vezes, não da oportunidade, que a oportunidade, se não derem, a gente vai lá e pega, mas de um olhar de respeito e de construção junto. Então, o Rio Além da Bolha é uma pesquisa que cita muitas coisas legais, né? Cita a Agenda Realengo 2030, cita o Parquinho Verde, cita essa história de construção do parque, então é muito bacana. Mas eu acho que o Rio Além da Bolha é também sobre a gente começar a pensar sobre as nossas bolhas pessoais. Então, quem quiser ir no Parque Realengo Verde, por favor, vá lá, sabe? Quem quiser conhecer outros projetos e outros espaços, tem que ir. Tem que ir, tem que conhecer, tem que se propor. A gente nunca vai conseguir construir uma sociedade melhor e uma sociedade diferente se a gente se apega às mesmas formas de fazer, porque se elas funcionassem, a gente não ia estar respirando o ar que a gente está respirando hoje no Brasil inteiro, saindo em todos os jornais, que o ar está péssimo. Se você está tossindo, não é por acaso. E tem gente que está tossindo já há 2 semanas lá em Manaus. A Prefeitura de Manaus vai ter que disponibilizar máscara. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo, mas também é um olhar de que existe oportunidade da gente pensar diferente, e a gente tem que querer, e de alguma forma a gente também tem que brigar. E para briga eu sou boa, às vezes. Não gosto não, mas se precisar, podemos também. Acho que é isso. E vai tomando, hein? Vai tomando. Só, Eduardo, só um minutinho antes, a Marcele, ela falou isso, e hoje tem um story que ela postou no Instagram que diz exatamente o seguinte: a fumaça chegou no Sudeste. Lembrarão que o Norte está sufocando há semanas. Enfim, a gente está no mês de agosto com o maior número de focos de incêndio na Amazônia dos últimos 17 anos, né? Então,
Eduardo? Primeiro vai ser difícil, né? A gente falar depois de uma fala tão legal quanto essa, mas eu concordo muito com você, Marcele, sobre o ponto do resgate histórico, né, que a gente precisa ter, principalmente da cultura, sustentabilidade, que andam juntas, que são praticamente a mesma coisa, quando a gente começa a olhar para trás, desde o nosso desenvolvimento como sociedade, né? E aí, respondendo um pouco da sua provocação, Caio, eu realmente acho que a gente tem um problema crônico financeiro, e aí falando de Estado, né, do Rio de Janeiro. A partir do momento que a gente tem aí a perda da capital e o desmantelamento de todas as estruturas e infraestruturas que nós tínhamos e dos recursos que nós tínhamos para pensar cidade como potência, né, do Rio de Janeiro ser um reflexo do Brasil para o mundo, isso causa um impacto muito negativo e que afasta a gente de qualquer recuperação. Se você tem uma casa e se você está com dívida, você primeiro pensa em coisas para resolver as suas necessidades básicas. Então, você vai pensar em se alimentar, em alimentar seus filhos, em conseguir sobreviver ali antes de fazer qualquer decisão que te coloque numa posição de um conforto mais social, né? A gente tem um psicólogo que é o Maslow, que ele fala dessas pirâmides da necessidade, onde você não consegue superar uma necessidade antes de chegar numa necessidade antes de superar uma outra. E durante muito tempo eu tive essa discussão quando a gente ouvia a sustentabilidade dentro da bolha. Eu sempre fui um cara que estive fora da bolha, né? Eu venho de Mesquita, eu venho da Chatuba de Mesquita, eu venho de uma região onde há 2 semanas atrás eu fui visitar minha mãe e não pude voltar para casa porque tinha um confronto policial. Então a gente olhava na bolha uma coisa da sustentabilidade onde você tinha que apagar a luz do seu closet. E aí eu sempre olhava para aquilo com um desconforto muito grande, que eu falava assim, cara, eu preciso pular uma vala de água suja. E eu nem tenho closet, muito mal um banheiro com saneamento para a gente construir alguma coisa. Então, e a gente sempre fez muita sustentabilidade, né? Eu lembro desde pequeno, os meus primeiros contatos com uma cooperativa de reciclagem, com a parte da educação ambiental, foram justamente fazendo pequenas peças de teatro na rua com os coleguinhas para falar o que recicla, o que não recicla, de juntar latinha para a gente comprar um dinheiro para jogar a pelada dos 10 minutos dos gols, para poder pagar o refrigerante de quem perdesse a aposta, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma vocação muito grande pela questão geográfica natural do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que a gente está afastado muito por questões financeiras e por uma construção cultural que foi se permitindo crescer, que talvez seja realmente diferente de vários outros lugares no Brasil, que é a questão realmente da corrupção estar muito associada e entranhada dentro da política estrutural, assim, sabe? Isso afasta muito, não só a gente falar de sustentabilidade, mas afasta muito a gente falar de qualquer tipo de progresso. A gente ter as milícias dentro dos estados de maneira institucionalizada é o que vai mais afastar a gente de qualquer construção social e construção coletiva de sustentabilidade que a gente possa vir discutir. Em contrapartida, a gente é um dos poucos lugares no mundo que tem cidade, mato e mar, um do lado do outro, né? E que faz com que a gente possa ter realmente uma vocação e um potencial para ser um exemplo de sustentabilidade, né? E aí, falando um pouquinho não da cidade do Rio de Janeiro, mas do estado como um todo, que é tão incrível, tão verde, tão florido, e a gente está perdendo isso, né? Você trouxe muito a questão dos parques que a cidade do Rio de Janeiro tem. Mesquita tem Serras do Vulcão. Quando você vai a gente tem o Parque da Chatuba, que está sendo construído agora também com uma ótica muito parecida. A gente tem uma série de questões que podem ajudar isso. E eu acho que a gente precisa começar a trazer um pouco do olhar de que sustentabilidade, assim como para dentro das empresas, assim como o RH, como é o marketing que foi apresentado, como é qualquer departamento desse, sustentabilidade ele é um departamento que ele é fundamental. Se uma empresa ela não pode existir sem jurídico, se ela não pode existir sem marketing, se ela não pode existir sem o RH, ela não pode mais existir sem sustentabilidade, porque não tem mais como a gente destruir nada. Eu tenho uma palestra que eu falo muito que como a gente consegue construir construindo. Porque a gente só aprendeu até hoje a construir destruindo algo. Para eu construir determinado empreendimento, eu preciso destruir aquela fauna. Como é que a gente consegue construir construindo a partir de agora? Porque não vai existir amanhã, e o amanhã é agora.
A gente viu matérias aí falando que o Rio de Janeiro vai ser inabitado daqui a 50 anos por causa das crises climáticas, né? Então, eu acho que falar além da bolha é justamente a gente buscar oportunidades de trazer acesso para que cada vez mais pessoas que estão fora dessa bolha, que têm a sustentabilidade dentro de si, possam se potencializar, como é o que a gente está vendo aqui nesse painel e nos outros painéis que a gente teve. Então, eu acho que é realmente o caminho que vai fazer o Rio se tornar esse protagonista, né? E no que mais afasta é justamente essas questões todas que a gente tem aí, que são estruturais da nossa cidade e do nosso estado. Eu acho que eu posso somar aqui, trazendo um pouco da perspectiva ambiental. E eu queria talvez trazer uma linha do tempo e provocar a gente, todo mundo aqui, a pensar no protagonismo que essa cidade tem para o desenvolvimento de mecanismos limpos de crédito de carbono. Essa cidade aqui fez o evento, em 1992, que criou as fundações para o que a gente conhece como Acordo de Quioto e Acordo de Paris, que força os países e as empresas a serem regulamentadas e entrarem no esquema de cap and trade, né? Essa cidade fez a primeira metodologia de absorção de carbono em Nova Iguaçu. Esse estado tem um dos aterros que é referência em geração de biomassa, transformar metano em gás carbônico, em seropédica. Eu arrisco dizer que muita gente aqui não sabia do que eu estava falando, com exceção da Rio 92, que é muito conhecida, né? Essa é a cidade que tem uma das maiores florestas tropicais dentro de uma cidade com 7 milhões de habitantes, né? Só que eu acho que o problema é que o Rio quase nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. E aí eu quero falar, e aí para ganhar a plateia eu vou fazer um antagonismo com São Paulo. Qual foi a resposta de São Paulo para o crescimento do crédito de carbono? Um monte de empresa de crédito de carbono, vendendo dentro do mercado voluntário um monte de papel fraudulento para empresas de crédito de carbono. De onde vieram a maior parte dessas empresas? Alguém arrisca? Mercado financeiro. Faria Lima. Essa foi a resposta. Essa é a resposta que São Paulo tem para dar. E a nossa? Qual é a resposta que a gente tem para dar? Então, essa é a cidade do G20, né? E essa é a cidade que tem realmente, por direito, né? Por vocação, esse protagonismo. Eu queria tentar, porque esse tema é imenso, eu poderia ficar 15 horas falando disso, tá? Mas eu queria só tentar chamar vocês para uma reflexão. Quando se fala em liderança do eixo sul global, tá? A gente está falando do seguinte: quando foi reativada a CELAC, os países que compõem a Amazônia, estava lá Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Suriname, Congo e Indonésia. Aí vocês vão falar, ué, mas a Amazônia não fica, né, no Congo e na Indonésia. Por que estava o Congo e a Indonésia na última reunião da CELAC? Porque depois do Brasil, a maior concentração de densidade de floresta com potencial de captura de carbono fica na Indonésia e no Congo. É isso que está em jogo. Biodiversidade. Como é que as big pharmas vão fazer pesquisa sem acessar a biodiversidade? É aí que a gente puxa o pêndulo para cá, entende? E o Rio de Janeiro tem a faca e o queijo para virar esse protagonista. Mas, de novo, a gente quase nunca perde uma chance de perder uma chance. O cavalo selado só passa uma vez na nossa frente, e ele está passando, agora. Tá? Por que eu digo isso? Porque depois de todos os escândalos que nós vimos aí, teve no Fantástico agora domingo, né? Os escândalos voltados para os projetos de preservação de créditos de carbono, qual é a resposta que a gente precisa dar? Confiança. Confiança para o mercado. Transparência, rastreabilidade, monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Mas como que a gente faz isso? A gente viu uma série de medidas
do governo do Estado, a gente vai fazer a Bolsa Verde, carta de intenção com a Nasdaq. Nada foi para frente. A gente viu algumas iniciativas também da prefeitura, mas poucas coisas vão para frente. Falta um grupo de trabalho que realmente consiga articular a sociedade civil, instituições como a Firjan, município, Estado, governo federal, para realmente fazer isso de fato. Só que para isso de verdade acontecer, né, vamos assim, tirar o bullshit direto ao ponto, a gente precisa da regulamentação do mercado de crédito de carbono. E a gente precisa de uma regulamentação do mercado de crédito de carbono direito, não excluindo alguns setores. Né? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar rapidinho que setores são esses. Outra coisa, o Rio de Janeiro é a casa da mineração, da CSN, da Petrobras, da Naturgy, ou seja, as principais indústrias que a gente chama de hard to abate, né, difícil de abater, difícil de descarbonizar, estão aqui. E tentaram fazer uma bolsa verde aqui. Por que não deu certo? Porque não tem regulamentação. Por que não tem regulamentação? Porque tem um lobby pesadíssimo lá em Brasília que enfraquece as leis. Por que tem um lobby pesadíssimo lá em Brasília? Estamos aqui para discutir. Ficando um pouco mais aqui nessa conversa, Guto, a Atmos ela trabalha justamente com compensação de carbono. Como é que assim, está a procura dessas grandes empresas? Enfim, tem essa questão da regulamentação, mas como é que você mede a procura e o interesse desses negócios, esses grandes negócios que ficam no Estado pela compensação de carbono? Vamos lá. Só para botar todo mundo na mesma página, por que o crédito de carbono ele é importante? Ele é meio herói e vilão, né? Porque ele tem um teto de vidro, mas também ele é importante da gente discutir. Antes do mecanismo de desenvolvimento limpo, os créditos de carbono serem estruturados, 1 hectare na Amazônia, com a floresta de pé, valia $1.000. 1 hectare na Amazônia com a floresta desmatada valia $1.500. Aí você vai me perguntar, por que o desmatado vale mais caro do que o de pé? Muito simples. Porque desmatado eu boto boi mais fácil. Tão simples quanto isso. No momento que, e a gente está num país com disputa de terra, a gente está num país com grandes latifundiários, certo? Então, no momento que esse grande latifundiário percebe que ele pode ganhar dinheiro preservando a floresta, você finalmente cria um mecanismo do capital para incentivar aquele dono de terra a preservar aquela terra. Essa é a parada. É por isso que o crédito de carbono é tão discutido. Tá? Então, o crédito de carbono ele começa a subir de preço. Né? E aí, quem estava de olho nisso, mercado financeiro, começou a investir em empresas de crédito de carbono para aproveitar esse ramp-up. Né? E aí, você tem dentro do mercado de crédito de carbono dois grandes searas. O mercado regulado, que são as empresas que são obrigadas a fazer essa regulamentação, e o mercado voluntário. Então, os grandes anunciantes aqui com os quais a gente está acostumado, eles estão na seara voluntária. Eles não são ainda obrigados e nem regulamentados, é por isso que a gente precisa dessa regulamentação, a fazer essa compensação. Mas eles fazem por quê? Opinião pública, posicionamento, comunicação, marketing, relacionamento, etc. Tá? Qual que é o problema? Quando esse preço de carbono começa a subir, você traz alguns maus atores, algumas pessoas que veem uma oportunidade de um enriquecimento rápido. E do outro lado do balcão, você tem uma galera que senta na cadeira de sustentabilidade, de ESG, etc., que muitas vezes é a pessoa do RH, que está lá trabalhando com o tema de diversidade e inclusão, que é fundamental, mas a pessoa não tem uma ideia de quais são as tipologias de crédito de carbono que existem. E quando essa pessoa vai bater na porta de uma empresa, né, que tem ali uma posição, diríamos, mais oportunística, a empresa empurra um crédito de carbono de qualidade baixa e vende a um preço premium. E aí faz um markup violentíssimo. Só que, de novo, como esse mercado foi inicialmente invadido por maus atores, agora a máscara está caindo. Então, qual é a próxima onda do mercado? Confiança, rastreabilidade, transparência.
É a nossa chance? Rio, é. Mas vamos pesquisar que Belém já criou seu certificador estatal. By the way, a Califórnia também tem uma. Então, eles estão inspirados nela. Olha aí o Rio perdendo mais uma vez a chance do cavalo passando na nossa frente. Então, a gente precisa, para ontem, se a gente quiser realmente ser o centro da economia verde nesse país e ajudar a mudar o pêndulo, né, e fazer o Brasil ser esse líder do sul global, e a gente ter mais recursos para negociar junto com os principais países, os países emergentes, a gente tem nessa cidade um protagonismo, um potencial imenso, mas a gente tem que querer. Você traz, antes da gente mudar de assunto, sobre o potencial do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade de grandes eventos, né? E o maior deles é o Carnaval. E eu tenho um case muito interessante que é sobre a escola Império Serrano, que vocês fizeram uma compensação de carbono de um ensaio técnico, que é a primeira escola de samba que fez isso. Enfim, isso é uma coisa inédita. Qual você acha que é o potencial real de crescimento dessa política de compensação no Carnaval? Enfim, não valeu no desfile, não teve, né? Foi no ensaio técnico, que é um impacto menor. Mas a curto prazo, você acha que é possível que o Rio tenha um Carnaval, por exemplo, ou pensar num Carnaval ou num Réveillon de baixo carbono? Sem dúvida. E ao pensar num Réveillon de baixo carbono, não é só pensar na prefeitura ir lá comprar um crédito de carbono, mas acho que tudo isso que eles dois trouxeram, né? Pensar na mão de obra, pensar na cadeia, pensar em quem está recebendo esse tipo de protagonismo, para onde que esse dinheiro está indo, né? E a sociedade tem o direito de saber, né? Para falar do Império Serrano, é muito legal. O Império Serrano é uma escola tão tradicional, né? Eles foram os primeiros a criar um braço de sustentabilidade lá dentro. Tem um rapaz lá chamado Diego, que está tocando esse projeto, e eles nos procuraram para fazer a compensação do ensaio técnico. Para nossa surpresa, a Porto da Pedra, num carnaval antes, já tinha compensado o desfile. E ninguém soube disso. Isso não saiu na imprensa direito. Então, assim, a vontade existe. No caso ali, a gente fez uma parceria, né, uma permuta, divulga daqui, que eu faço daqui e tal, não sei o quê, e foi bacana, né? Mas foi uma coisa altamente voluntária, tanto da Atmos, de oferecer esses créditos, quanto deles de pedirem para a gente e oferecer a divulgação, né? Então, a vontade, ela existe. Como é que você faz isso acontecer? Você consegue diluir esse preço de compensação no valor da fantasia, por exemplo. As pessoas já pagam muito caro para a fantasia. Para você compensar um trecho Rio-São Paulo, são R$8, gente. Não é assim, isso tudo que a gente acha que é de caro, né? Então, eu acho que tem muitos meios, tá? Mas, se a gente comparar o impacto do Carnaval com outros setores produtivos, o Carnaval é desse tamanho. Eu acho que a discussão está mais embaixo. Sem dúvida. Eduardo, sobre o potencial de crescimento da economia verde no Rio de Janeiro, e aí eu queria trazer essa conversa para a questão da gestão de resíduos. Enfim, a gente tem um número imenso de cooperativas de catadores, mas são, enfim, pessoas e um grupo altamente marginalizado. Quando teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, me lembro que eu até fui na cooperativa, fiz uma reportagem na cooperativa da Claudete, que tem uma história incrível, que é uma mulher que é uma sobrevivente da chacina da Candelária e que hoje é uma das, enfim, ela gere uma das maiores cooperativas da cidade. E isso acabou, uma conversa que acabou se perdendo, quer dizer, a gente tem, fechou, né, o lixão, né, de Gramacho, o aterro de Gramacho, e a única coisa que foi feita, enfim, não é no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro mandava 70% do seu lixo para Caxias, né? E o que foi feito foi, cada catador recebeu R$14 mil, e tinha uma promessa de que ia transformar Gramacho num bairro, enfim, que ia ser uma coisa incrível, maravilhosa, e ia ter curso, inclusive, para como eles iam lidar com esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, como se fosse muito também. E a realidade, Gramacho continua completamente abandonada hoje. Então, quer dizer, existe um potencial de crescimento,
da economia verde, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem, como o Guto trouxe, uma população que está sendo marginalizada. Então, queria que você trouxesse um pouco a sua perspectiva disso. Primeiro, até para trazer uma questão de comparação e referência, um catador no lixão do Jardim Gramacho tirava por mês R$4.000, tá? Catando lixo nas condições degradantes e ruins que existiam, insalubres, de catar lixo dentro de um lixão que é super perigoso, né, que traz um monte de coisa muito negativa para a saúde, para a autoestima e para o desenvolvimento social daquela pessoa que está ali. E aí o Estado terminar com o lixão e dar R$14.000 como uma solução não faz sentido, né? E aí a gente começa a vir para um cenário mais estrutural antes, só um case, eu vivo muito em Jardim Gramacho, né? E a primeira vez que eu fui a Jardim Gramacho fazer uma gravação para começar a tentar mostrar um pouco a realidade, trazer essa mudança para a gente iniciar, inclusive, a minha coleta, foi bem no início da empresa, eu lembro exatamente de uma menina falando, cara, era muito bom quando tinha o lixão, porque a gente comia o podrão, né? E o podrão que eu conheço é o cachorro-quente da esquina, né? O podrão era a sobra de comida que caía do caminhão de lixo, né? E isso, para mim, me marcou muito. Eu até fiquei meio doente uns 2, 3 dias depois, assim, porque é uma realidade que só quem viveu sabe, quem passou e está tentando resolver conhece, né? E aí a gente dá 14 mil para essas pessoas e fala que elas são obrigadas a desenvolver um modelo de negócio chamado cooperativa, que é lindo, que é fantástico. O modelo cooperativista é um modelo fantástico. Só que num regime extremamente capitalista, onde a gente vê na novela o empresário que é mal porque ele quer ganhar mais dinheiro e ter mais lucro. E como é que você consegue construir uma coisa onde você fala assim, todo o dinheiro que entrar aqui você tem que distribuir igualitariamente por todo mundo, né? E aí você começa a criar uma estrutura de hierarquia discrepante da realidade. Você começa a criar uma dicotomia do processo, onde as pessoas veem que elas abrem uma empresa, vêem rico, vê na novela o empresário que faz isso, que faz aquilo, vê o lucro, e por que eu, que de repente estou sentindo que estou trabalhando mais do que o colega, eu tenho que dividir igualitariamente? Então, faltou muito instrução, não só na gestão, mas também nesse entendimento de construção do que pode ser uma cooperativa nesse regime que a gente vive como sociedade, né? E depois disso, falta instrução e capacitação. Quantas empresas a gente vê quebrando no Brasil o tempo todo? Quantas empresas quebrando são feitas por pessoas que têm graduação, que fizeram uma administração, que fizeram uma faculdade? E aí você tira uma pessoa da cooperativa, que tem a 4ª série, que tem que viver nesse regime de cooperativa, que só tem R$14 mil para sobreviver, e você fala que agora ela tem que gerenciar uma empresa com riscos societários, com riscos financeiros, com gente oferecendo coisas como empréstimos bancários a juros absurdos, com um monte de gente querendo se dar bem e estruturar um processo. Então, essa cadeia que foi construída para poder tentar cumprir a legislação, que era acabar com os lixões até 2015, não levou em consideração os principais atores do processo, que são as pessoas que eram catadores ou ex-catadores e que montaram suas cooperativas, e na sua grande maioria mulher, e na sua grande maioria negra, e na sua grande maioria com baixa escolaridade, sem seguro grau completo, sabe? Então, fizemos um greenwash nacional, porque isso acabou no Brasil inteiro, sabe? E hoje... E é muito legal porque o crédito, existe um instrumento na gestão de resíduos que é o crédito de logística reversa, que é muito similar ao crédito de carbono, só que no Brasil regulamentou antes. E agora, quando a gente vê os estados, Mato Grosso do Sul também foi o pioneiro, e olha o quanto, né, o Guto vem trazendo do quanto pioneiro nós somos nesse processo, tendo o maior lixão da América Latina, sendo o maior produtor de biogás. Mato Grosso do Sul saiu na frente, regulamentou, estruturou, né? E esse ano, por exemplo, a gente vê as regulamentações que São Paulo fez também e aumentou em 30% a cadeia da reciclagem, da coleta seletiva, da destinação correta de resíduos. Então, a gente precisa tomar esse protagonismo para si nas esferas públicas, entendendo isso como responsabilidade de fato e tendo pessoas ocupando esses poderes e essas tomadas de decisão que entendam no assunto, que possam resolver o problema. Antes de ser fundador da Minha Coleta, eu fui
trabalhei como líder do planejamento estratégico da cidade de Mesquita. E eu tive a experiência e a vivência de como é tomar decisões no setor público. E, pasmem, é igual tomar cerveja no bar com um amigo. A gente tem uma capacidade e aí a gente pensa num lobbying estruturado em Brasília, né? Ah, não, quando a gente pensa na palavra lobby, a gente pensa num cara especialista em negociação que está lá dentro conversando com um cara. E não é nada disso. É um almoço, um jantar, uma conversa, trocando ideia que você influencia o cara que está lá para assinar ou não uma lei. E isso é muito arriscado para a gente como protagonista, como sociedade. E se isso é ruim para o Brasil, imagina para os estados. Imagina como é que é aqui, imagina esse poder de influência. Então, trazer para essa realidade nossa do dia a dia, né, que quando você está conversando com um amigo e você influencia ele, de repente, a fazer uma carreira de TI, e aí o cara vai lá e se inscreve num curso, é exatamente a mesma coisa, sabe? É exatamente a mesma coisa. E aí, voltando um pouco para esse eixo, eu acho que a gente finalmente está começando a regulamentar de uma maneira muito mais acelerada a gestão de resíduos e a logística reversa. A gente tem 3 coisas importantes que são fundamentais. Eu acho que a primeira é a influência e o exemplo. Então, quando você vê exemplos, influências, empresas fazendo coisas desse tipo, isso motiva também, né? O consumidor cobrando, isso motiva também. A legislação e a regulamentação ela é muito importante, a gente tem visto isso acontecer. E o mercado financeiro, né? Porque agora a gente está tendo uma regulamentação mais grave do mercado financeiro. Pela primeira vez, a gente vai ter no Brasil as empresas de bolsa brasileiras sendo obrigadas a entregar os relatórios de sustentabilidade se eles declaram que querem receber ações através de crédito verde. Então, a gente percebe uma mudança, uma estruturação a partir da fiscalização, da cobrança e da estrutura. E eu acho que a gente pode ser mais ágil se a gente estiver olhando nesses lugares e ocupando esses lugares. Então, por isso que eu acho que a gente tem que estar presente, a gente tem que estar discutindo, a gente tem que estar influenciando, porque pode parecer que você sozinho não está fazendo, não está influenciando aquela marca, mas essa tua postura, essa tua cobrança, essa tua conversa pode, de repente, estar sentado no bar com um cara que vai influenciar uma decisão no governo federal, porque é exatamente assim. E aí eu acho que isso, de fato, pode acelerar a gente realmente trazer mais educação, mais captação e mais infraestrutura para essas cooperativas, para que elas consigam chegar mais longe e essas pessoas terem a sua liberdade econômica, financeira, educacional e social. Obrigado. Marcele, eu queria te perguntar, enfim, quando a gente fala de justiça climática, e muito importante você ter trazido isso aqui para o debate, a gente traz um tema que exige diálogo, né? Não é possível que se tenha justiça climática sem diálogo com os territórios periféricos. E eu queria te perguntar como é que esses coletivos, como o Perifaleb, eles têm atuado para aumentar esse diálogo com o poder público, enfim, o que vocês têm feito para aumentar esse diálogo e qual está sendo o resultado disso? Eu estava ouvindo vocês falando e eu fiquei aqui pensando, vocês lembram quando o bet era proibido e não tinha bet? E era ou contravenção ou uma parada, né, proibida, ilegal. Aí no final do governo Temer muda a lei, dá uma brecha, pá, bet para tudo. E muitas coisas, né, complexas que acontecem na vida individual de cada pessoa pelo vício em jogo, que não é uma coisa boa, porque qualquer tipo de vício não é bom. Mas eu acho que o exemplo do bet é sensacional para a gente falar sobre como às vezes parece que as coisas estão dadas e elas não estão. Então a gente não sabia que bet era tão perigoso até ver acontecer. E aí agora que a gente sabe, para mudar legislativamente e voltar para o que era antes, exige tudo isso que a gente estava falando aqui, só que sobre o mercado de carbono. Mas poderia ser sobre bet, e pode ser também sobre transição energética ou qualquer outro tema, violência policial, bota aí legalização das drogas, qualquer tema pode caber nessa lógica. Mas quando você me pergunta o que o Perifaleb faz, eu acho que o que a gente faz é pensar um pouco mais a fundo do que é essa mudança que a gente quer propor para o mundo. Então, por exemplo, crédito de carbono eu acho um assunto muito maneiro, curto.
E aí eu fico pensando, se todas as empresas que compram o crédito de carbono e plantam uma quantidade X de árvores, também botam um dinheiro numa horta ou numa cozinha solidária, para fechar ali o ciclo, né, e fazer uma coisa um pouco mais redonda. Isso fica assim na minha cabeça. Tem outras coisas que também ficam na minha cabeça. Eu fico pensando que quando a gente fala de legislação, e eu gosto muito de política, eu topo falar de legislação, se a gente consegue olhar para um lugar onde a legislação fala sustentabilidade e regulamenta isso para grandes eventos, para pequenos eventos, para qualquer tipo de encontro. E aí sustentabilidade fica igual a acessibilidade é hoje para editais culturais. Então você vai escrever um edital, seja em qualquer tipo de fonte de financiamento, privada ou pública, e você tem lá a linha de acessibilidade. E aí você pode ter também a linha de sustentabilidade. Só que de que adianta a linha de acessibilidade se as pessoas que vão usufruir da acessibilidade não vêm? E aí, o que vai adiantar a linha de sustentabilidade se as pessoas que precisam ser envolvidas nesse tema, precisam ser afetadas por essa temática, não são consideradas naquela rúbrica? Então, eu acho que o legislativo, ele é um caminho sim, mas ele só acontece quando a gente faz coisas como o que o Perifalab faz, que é sentar e imaginar, isso aqui tá bom? Mas por que não tá bom? Quem são os especialistas com quem a gente pode se aconselhar? O que a gente tem de experiência de memória dos territórios que pode ser trazido? E como que essas coisas param de ficar quadradas, vai para cá, vai para lá, empaca, anda, volta, empaca, e ficam mais circulares, ficam mais fluidas. Ou então ficam mais, como dizia Antônio Bispo, com um início, com um meio, um início de novo, porque a gente pode sim repensar. A gente não só pode como a gente deve. A gente está repensando o BET. Eu espero, tá, gente, que a gente esteja repensando o BET, tá? Isso não pode ficar assim muito mais tempo, não. Mas tem outras coisas que estão aí se perdurando e se continuando, e parece que a gente só tem isso, que não tem outra opção, que não tem outro jeito, que não dá para ir para um outro lugar. Um outro exemplo, quando a gente fala sobre justiça climática, sobre sustentabilidade e sobre grandes eventos, a gente fala muito sobre resíduos sólidos, né? Sobre a quantidade de lixo que se gera, enfim. Eu sou produtora cultural de formação, sou graduada pela Universidade Federal Fluminense. E na minha monografia eu comecei a pesquisar uma coisa extremamente específica que na época quase não tinha registro assim acadêmico, que era como a cultura pode impactar o nosso olhar para a pauta de mudanças climáticas, principalmente nas periferias. Então hoje eu não sou amiga dos donos do Rock in Rio, mas se vocês forem, fala lá para eles que de repente uma exposição dizendo o quanto essa cidade aqui, a cidade do Rock in Rio, tem uma a cada 5 casas com risco de enchente, porque isso impacta. Como a gente pode ter, talvez, os resíduos sólidos ali, em vez de serem colhidos no cantinho por pessoas que ninguém vê, porque as pessoas fingem que não veem trabalhador. E aí, se for falar de trabalho, a gente está falando de pessoas que às vezes recebem R$80 para fazer 12 horas, o que é uma vergonha no mercado cultural, e que todo mundo finge que não está vendo. Né? Os carregadores que ficam sentados lá no canto, ou as pessoas da limpeza, que a gente não sabe o nome, que a gente não conhece. Tá feio, há muito tempo, há muitos anos, mas que bom que agora a gente pode nominar isso. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente olha para essas situações e elas não estão resolvidas e não estão regulamentadas, aí fica muito difícil falar do crédito de carbono, fica muito difícil falar da coleta seletiva, fica muito difícil falar de criatividade, fica muito difícil defender essa cidade, defender esse Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente tem, né? É a minha cidade, eu gosto muito dela. Gosto muito desse país, inclusive um dos países mais mega biodiversos do mundo. E nesse clima de G20, clima de COP30, as pessoas no mundo inteiro estão olhando para cá. A gente tem uma oportunidade, é uma oportunidade que é uma oportunidade também compartilhada entre o governo federal e a sociedade civil, de mostrar uma outra forma de lidar com as questões climáticas, usando outras formas de conscientizar as pessoas, de incomodar. Por que eu estou incomodada e as pessoas estão tão confortáveis? Não consigo entender. Por que tem outras pessoas tão incomodadas e aqui ouvindo essa conversa, mas tem uma galera aí que não está conversando, não está ouvindo e está assinando com a caneta na mão? Eu não consigo. Não faz sentido para mim porque eu acho que está quadrado. Vai para um lado, vai para o outro, cada um vai para um lado e sempre empaca no mesmo lugar. Que é de que inovação não se constrói sozinho. Por isso que precisa de Eduardos, de Gutos, de Marceles, não é um ou outro. É todo mundo junto. Mas todo mundo junto pensando como é que a gente torna mais cíclico. E acho que eu comecei a dar o exemplo e não dei, mas na Sapucaí, quando a secretária do Meio Ambiente do Rio de Janeiro era pela primeira vez uma mulher negra, que foi o que aconteceu no ano passado, a coleta seletiva da Sapucaí, que é gigantesca, né, era feita ali nos corredores, ou seja, as pessoas viam
a quantidade de lixo que estava sendo gerado na Sapucaí. E isso fazia com que as pessoas pensassem, nossa, isso tudo? E lá em casa, quanto será que é? Poxa, e qual é o seu nome? Onde que é essa cooperativa que vocês trabalham? E isso muda a consciência das pessoas. Então, quando a gente fala de legislar sustentabilidade nos editais, quando a gente fala que a gente quer falar sobre práticas culturais de conscientização, a gente precisa pensar sobre olhar para esse planeta, essa cidade que a gente quer ter, de uma forma que às vezes é muito prática. Tipo, pagar uma diária decente para as pessoas que trabalham no evento, tipo, ter pessoas racializadas com o microfone na mão, tipo, ter mais mulheres, ter PCDs, fazer formação de plateia com pessoas com deficiência para usufruírem da tal da acessibilidade. Parece muito difícil, mas às vezes é fácil, porque a gente, sei lá, se acostumou a não nominar os problemas e achar que está tudo certo, que foi o que aconteceu com o Beth. O Beth é um exemplo para tudo agora. Porque aí acontece isso e fica todo mundo, mas agora é assim. Caramba! Beleza, como é que faz para mudar? Quem é que está falando desse assunto que a gente pode, né, colocar e impulsionar para os espaços de poder? Quem são as mulheres negras que vocês vão votar nessas eleições? Quem são as pessoas que falam das pautas LGBTQIAPN+, as pessoas que falam da pauta PCD, mas não só as que falam, tá? As pessoas que têm compromisso com isso também. Quem são os grandes festivais, os grandes eventos, os grandes espaços que a gente pode pegar os dados produzidos pelos territórios periféricos e expor? Eu gosto de arte, adoro exposição, acho muito bonito. Como é que a gente pode expor mais desses dados e apavorar mais pessoas? Apavorar mesmo, deixar as pessoas incomodadas. Porque o incômodo faz a gente se movimentar, e é por isso que muita coisa boa sai da periferia. Porque o incômodo, a instabilidade, a não garantia dos direitos faz a gente forçar o exercício da imaginação. Para um monte de gente que tem a imaginação ali colocada, e o poder ali colocado, e a oportunidade ali colocada a se contentar com aquela classificação de lixeiras numa cor que nunca ninguém seguiu. Nunca ninguém seguiu. Gente, desculpa, não rolou. Tudo bem não rolar. Qual vai ser a nova classificação que a gente vai fazer? Orgânicos, não orgânicos. Qual é a forma com que a gente vai movimentar uma discussão que consiga chegar não só na base, mas que seja pensada junto com quem já está pensando? É esse, para mim, que fica sendo o ponto. E é essa que é a responsabilidade do Perifalab. O Perifalab, ele tem uma relação com a Secretaria Nacional de Juventude que é muito forte. E aí, na COP do ano passado, que foi em Dubai, a gente teve a oportunidade de ser a organização que representou a juventude numa fala direta para o presidente, diante de outras organizações da sociedade civil. E aí a gente pegou e abriu um documento e falou, legal, vamos pegar 4 a 5 organizações de cada região do país, uma em cada bioma, e vamos fazer um documento unificado. E aí eu falo, fizemos lá tudo bonitinho e tal, sentei para falar do lado do Lula, da Marina, da Sônia Guajajara, do Márcio Macedo, aí eu assim, sorrindo, né? Pô, tá maluco? É realengo, pô. Né? Vou fazer... E aí eu comecei a falar e tal, e aí falei que eu vim da escola pública, que sou de Realengo, e nananane, nananane, e fui falando as questões do Pantanal, e do Cerrado, e do Pampa. E aí o nosso presidente virou e falou, mas eu nem sabia que Pampa era bioma, do lado da Marina. Poxa. É dureza, mas meu presidente, viu? Meu presidente, não é sobre isso. Mas é sobre um lugar da gente também terceirizar para o outro a responsabilidade, terceirizar para o outro partido, para o outro candidato, para o outro a empresa, a instituição pública, a instituição privada, de resolver todos os nossos problemas, enquanto a gente resolve o nosso pedacinho aqui. Eu vou resolver isso aqui, então eu vou juntar as minhas 150 lideranças periféricas espalhadas pelo Brasil, vamos fazer o nosso discurso super bacana e vamos torcer para uma mulher negra ser elegida lá como ministra da STF. Vamos fazer aqui, ó, torcida. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a relação entre a sociedade civil e o governo federal ela é essencial. A relação entre os editais públicos e os editais das instituições privadas é essencial. A relação de pessoas diferentes em núcleos diferentes é essencial, mas tem que ser todo mundo pensando de uma forma mais circular, e não de uma forma quadrada, que sempre para e trava na desigualdade, para e trava na hegemonia, para e trava na destruição. Esse planeta eu não topo mais. E se vocês não saem daqui incomodados, acho que aí mora um problema. A gente tem que ficar incomodado, que é o incômodo que faz a gente pensar diferente e criar, de fato, um território pensar sustentável, que é o nome da mesa. Toma para você.
Que isso! Acho que esse foi o Para de painel fazer isso, cara, que que vergonha. mais... Não, sério, gente, agora eu vou falar. Acho que foi o painel que mais teve palmas, entendeu? Acho que se a gente... Eu tô aqui extremamente incomodada, né? Acho que vocês puderam trazer isso, assim, é um incômodo. A gente tá aqui, tipo... Ai, nossa, que isso? Que só, tipo... Sabe quando você vai tomando, assim, você fica, meu Deus, sabe? É isso, acho que a gente tinha que abrir para algumas perguntinhas, porque tá nesse finalzinho. E eu queria deixar aqui uma coisa que a pesquisa, né, a gente faz quando vai entrevistar algumas pessoas. Te dei o mundo. Agora é sem militância, gente. Hoje é quarta-feira, a gente fala que quarta-feira é sem militância. O que vocês fariam? Porque, assim, já tá tudo aí, já, sabe? Tem todo o roteiro, segue isso, segue aquilo, mas eu não sei, gente. Eu não queria partir pra violência, sabe? Porque não é o lugar. Não tô falando assim, mas dá vontade de você pegar e falar assim, cara, pelo amor de Deus, olha para isso. Olha para o verde, olha para sustentabilidade, olha para essas pessoas. Faz, né? Porque acho que aqui é a oportunidade que a gente tem de ter vários representantes de empresa. Uma coisa que eu falei mais cedo, né? Coloquem na cadeira de vocês articuladores, pessoas da rua, pessoa para ir para a rua, sabe? E como você falou, abre na empresa ali uma cadeirinha para sustentabilidade. Procurem pessoas como eles para indicarem pessoas, sabe? Acho que a Marcela é uma pessoa, e o Guto também, eu não te conhecia, agora eu te conheço para sempre, mas que está sempre nesse lugar falando e falando e falando e falando. E eu acho que eles têm outras pessoas também para indicar, para trabalhar, para assumir também, acho que esses lugares. Então, dei o mundo para vocês. O que vocês fazem assim? Tipo, cara, eu acho que essa solução simples mudaria. Não sei se eu consegui provocar, mas eu queria buscar uma outra solução. Não sei, gente. Não sei. Eu te devolveria o mundo. Para a gente poder construir junto alguma coisa, né? Com um pensamento coletivo, diverso, estruturado, porque não tem solução simples para o problema complexo. Né? Então, eu acho que a gente precisa de muito diálogo, diálogos muito diversos, porque aí a gente consegue abranger tudo. Nesse período que eu tive no setor público, eu tive um professor, eu fui um dos caras selecionados com projetos que poderiam mudar o estado do Rio de Janeiro através de seus municípios. E aí a gente foi para o Sebrae, e o Sebrae ele botou para a gente assistir aula com um monte de gente sinistra, assim. Só cara bravo. Exato, exato. E aí, um dos caras falou para mim sobre corrupção, e que a gente pensa em corrupção como o cara que te rouba, corrupção como o cara que está tirando o dinheiro de alguém e colocando para alguém. Mas ele trouxe um conceito filosófico de corrupção que fez muito sentido para mim, que é, se você está numa cadeira onde a sua responsabilidade é olhar para todos e você olha apenas para uma classe, você está sendo corrupto. Porque você está tirando de um lugar que a tua responsabilidade é tentar fazer o máximo para todo mundo, independente de quem te elegeu. E você não precisa roubar ninguém para você praticar atos de corrupção. Então eu te devolveria o mundo e chamaria a gente para a gente fazer as coisas juntos, porque eu acho que é só assim que resolve. Tem. Bárbara. Eu sou Bárbara, boa tarde. A voz está meio assim, porque são anos de sala de aula. Então, assim, eu fico muito impactada com essa situação. Tenho participado muito das atividades aqui da Firjan. Sou professora da rede municipal há 34 anos e, assim, há pouquíssimo tempo ele estava na sala de aula. E é por isso que eu tenho estado aqui o tempo inteiro. Fui 15 anos coordenadora pedagógica de uma escola aqui próximo, o CIEP Presidente Agostinho Neto. Todo mundo sabe que os CIEPs tiveram um impacto muito grande no Rio de Janeiro em termos de projeto, né? E retornei, tive problemas de saúde e retornei à sala de aula. E agora a sustentabilidade realmente pegou. Por quê? Porque há muito tempo atrás a gente já estava falando dessa sustentabilidade de alunos da Rocinha e do Vidigal que não tinham banheiro, que estavam dentro de um CIEP que tinha uma estrutura muito bacana, de fato, e que dali a gente conseguia fazer a nossa aula e conseguia alfabetizá-los e dizer para ele o que é sustentabilidade, né, que a palavra era outra. Na Rio 2020, 1992, eu estava lá. Eu morava em Caxias, atravessava a Avenida do Brasil e via trabalhar no Maitá. Então, assim, é uma história grande. E o que a gente entende é que existe uma bolha que se chama escola, e que meninos de 4 anos até
12, 14, 16, que é quando eles estão terminando o Fundamental 1, eles precisam saber disso, de matriz energética. Isso pouco está rolando dentro dos livros. O que é um ônibus elétrico? O que isso impacta na nossa cidade? O que é não gastar 3 horas de relógio para chegar no trabalho? O que é querer ir para o Rock in Rio? Isso que ela falou. Se o Rock in Rio vai ter 300, 400, sei lá quantos milhões de pessoas lá, por que não botar os dados do IDEB do país todo lá para entender o que é escola? O que está se aprendendo e o que está se ensinando? Porque esses moços, agora que eu estou trabalhando, que estão no 8º e 9º ano, daqui a pouquíssimo tempo vai estar envolvido com tudo isso, com games, vão estar no mercado de trabalho diretamente. A vida já está acontecendo e eles já participam da vida. E muitos já estão trabalhando, participando da vida. Mas o que a sala de aula, com a formação juntamente dos professores e com o projeto político-pedagógico de uma escola, pode agregar todos esses, porque é conhecimento de que a gente está falando. E aí, a partir do momento que a internet, banda larga, todas essas coisas que foram faladas hoje aqui, cai por terra a questão do livro didático, a questão do celular, enfim, são milhares de oportunidades da chegada do conhecimento na sala de aula. E como nós, professores, estamos lidando com isso e com esses meninos, que, às vezes, não são tidos como protagonistas. E aí, quando vieram, eu fui aluna da UERJ, fiz o curso de letras. Eu era a única aluna negra em 93 do curso da manhã. À noite, não, tá? À noite tinha alunos, mas a parte da manhã, e todo mundo me perguntava, mas por que você está aqui? Eu falei, porque eu sou professora, eu estudo à tarde e faço o UERJ manhã e noite. E morava em Caxias. Então, gente, é disso que a gente está falando. Existe, sim, muita possibilidade, e a gente precisa direcionar. E aquilo que ele falou, desculpa, Guto, é isso. Eu vivo no eixo Rio-São Paulo, porque meu marido é professor em São Paulo, e eu sou professora aqui no Rio. Então, a gente vê essas situações o tempo inteiro. E é isso. O Rio de Janeiro ele tem, sim, que ter esse olhar, porque a gente tem muita coisa boa aqui que pode ser aproveitada. E esses meninos precisam ficar sabendo desse carbono agora, quando eles estão no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, para quando eles chegarem no ensino médio, eles já têm mais domínio, e quando, sim, eles chegarem na universidade, eles entenderem. Seja o curso que eles forem fazer, eles entenderem disso. Não é só no curso de engenharia, não é só no curso de biologia que tem que chegar esse conhecimento. Esse conhecimento é agora, para que eles possam, de fato, para que faça sentido. É tal do conhecimento com significativo dentro da sala de aula. Então, assim, dar os parabéns para vocês, porque é isso, tem que ter muitos. Ainda somos muitos. E quem está com a caneta na mão tem que lembrar da sala de aula e do aluno como protagonista, porque ele é que vai fazer essa caminhada. Tá? Muito obrigada. Bárbara, eu sei que o tempo acabou, mas eu vou fazer uma fala muito rápida. Eu fico muito feliz com a sua fala. Eu venho de uma família de professores, funcionários públicos da rede estadual e municipal. Eu sou fruto de escola pública, eu estudei no Pedro II e entrei na faculdade com fiéis. Tá? Então, se eu não tivesse a formação de pensamento crítico que o Pedro II me deu, eu jamais ficaria inquieto na minha formação enquanto publicitário. Eu estaria até hoje, com todo respeito, gente, eu trabalho com propaganda também, tá? Mas eu estaria até hoje, talvez, alheio a tudo isso. E essa inquietude que essa formação me deu foi o que fez eu procurar outros caminhos e procurar por uma transição de carreira. Bom, gente, infelizmente o tempo acabou. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Guto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcele.